Então fala, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, notícias e informações do Santa Cruz aqui para você, torcedor tricolor. E dessa vez é falar sobre a repercussão da entrevista do Alan Araújo ao repórter Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco, criticando a escolha do quadro de arbitragem. Isso mesmo, torcedor. Ficou curioso para saber? Então deixa aquele like, nos ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos. Se inscreve no canal, compartilha, deixa teu comentário o que você acha desse posicionamento da diretoria do Santa Cruz através do Alan Araújo, pois é muito importante ter a sua participação aqui com a gente. Pois bem, torcedor, Alan Araújo disparou dizendo que o Santa Cruz tem 3 árbitros que veta em seus jogos: Rodrigo Pereira, Débora Cecílio e Thiago. Então esses 3 não deveriam apitar jogo do Santa Cruz. E o que é que a federação escolhe? Rodrigo Pereira. Ele mesmo que prejudicou o Santa Cruz o ano passado em um lance de pênalti inexistente a favor do Petrolina. Quem não lembra, né? Então, torcedor, isso a gente já vê essa repercussão negativa, né? É, por parte da diretoria, por parte também da torcida do Santa Cruz, que questionou bastante, né, essa escolha desse árbitro. E eu acho que é o seguinte: o presidente da Federação da Pernambucana de Futebol, ele gosta dessas coisas. E nada me surpreenderia se fosse Débora Cecília, mesmo ela errando naquele jogo contra o Náutico. Para a federação tá tudo certo, tá tudo normal, tá tudo bacana. E na verdade a gente sabe que erros assim poderia, um ano passado, com esse erro, caso tivesse acertado, o Santa Cruz se classificado em primeiro lugar e conseguido vaga para a Copa do Brasil e outras coisas, né? Enfim, então perdeu pontos, né? Deixou de ganhar pontos por conta de situações adversas. Mas tem que encarar, o VAR, né, tá aí também. A gente sabe que a possibilidade de acertos se torna maior por conta do VAR, mas também o VAR muitas vezes erra. Isso acontece bastante no Brasil, principalmente. E vamos aguardar. Eu vou colocar agora para você, torcedor, a entrevista do Alan Araújo e em seguida a fala do presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, para que você possa ter sua opinião formada sobre isso. Na minha opinião, desde quando aconteceu o primeiro clássico, que teve tudo aquilo, eu acho que, como foi o acordo dos dois clubes de ter arbitragem de fora, isso deveria permanecer para que o próprio árbitro não se sentisse tão pressionado, tá bom? Então essa é a minha opinião. Escuta agora Alan Araújo e em seguida o presidente Evandro Carvalho falando sobre o assunto. Então fica na paz, fique com Deus, um forte abraço. Ajuda a bater 10 mil, vai ter sorteio de camisa, tá? Só isso que eu te adianto. Valeu, galera, tamo junto. Coral. E quem fala sobre o assunto é o diretor de futebol, Alan Araújo. Pois não, Alan? Bom dia, Jorge, de ouvinte, em especial o torcedor de Santa Cruz. De maneira geral, houve surpresa, uma surpresa negativa, né, com a escala. Como eu já me manifestei anteriormente, nada pessoal contra o nome do Rodrigo, do Thiago, mas estritamente no aspecto profissional eles fazem parte de uma lista, né, de profissionais que sistematicamente têm errado contra o Santa Cruz em situações críticas, né? O Rodrigo, pênalti marcado de maneira absurda lá em Petrolina, um jogo que era extremamente importante, era um confronto direto de 2024. O quarto árbitro também era o Thiago Nascimento naquele jogo, que viu, né, falou comigo, viu e não interviu na marcação equivocada. E em particular também o Thiago se envolveu em outras questões daquele mesmo campeonato no passado, invadindo o vestiário de Santa Cruz por conta de atraso. Então, Jorge, entendemos que o pleito, o pedido de Santa Cruz não foi respeitado, né? O Santa Cruz se manifestou após o clássico contra o Náutico, solicitando a arbitragem externa e o uso do VAR, né? Obviamente, a partir dessa fase vai haver o uso do VAR, mas não foi respeitado na solicitação de arbitragem externa, né? O Santa Cruz, para ratificar seu pedido, enviou um ofício semana passada, antes do Carnaval, para confirmar que desejaria arbitragem externa. Mais uma vez, nada pessoal, nada além disso, simplesmente o fato de que
os constantes erros de arbitragem em Pernambuco já colocam os escolhidos numa situação de pressão psicológica que favorece o erro, né? Então a gente entende que vindo o árbitro de fora, né, padrão FIFA, ele ou ela chegaria isento, né, chegaria com um nível de pressão menor e ajudaria a termos um bom espetáculo no sábado. A surpresa ainda se deve também ao fato de que hoje o Santa Cruz, devido a esses erros, tem 3 árbitros que o Santa Cruz pede para que sejam vetados da escala de arbitragem do Santa Cruz: o próprio Rodrigo, o Thiago e a Débora. E dos 3 que são vetados, foram escolhidos 2, o que causa uma curiosidade muito grande em todos nós, né? Vocês já tinham solicitado o veto de Rodrigo Pereira para os jogos do campeonato, jogos do Santa Cruz, e também árbitro de fora, para os clássicos. Isso, o Rodrigo e o Thiago e a Débora foram explicitamente indicados como o Santa Cruz vetaria, não gostaria da arbitragem. Mais uma vez, nada pessoal contra eles e contra ela, muito menos, mas pelos recorrentes erros prejudicando o Santa Cruz, né? A FPF, segundo Evandro Carvalho, afirma que só o mandante do jogo, no caso o Esporte Clube do Recife, pode pedir e pagar o árbitro de fora. E o Santa Cruz tem o mesmo direito no segundo jogo. É por aí, não? Nós entendemos, veja, o presidente Bruno Rodrigues estava em contato com o Yuri Romão, né? Eu acho que visando ao bom espetáculo, ao brilhantamento da competição, acho que haveria um bom senso de ser usado a arbitragem de fora. Veja que não houve qualquer prejuízo à arbitragem do clássico no Arruda, né? Não houve qualquer queixa, nem do Sport no Santa Cruz. E você veja que no jogo de quarta de final, segunda-feira dos aflitos, também foi o Wilton Sampaio, juiz FIFA, juiz de Série A, também não houve qualquer questionamento em relação à arbitragem. Então, a gente entende que, a favor do bom senso, poderia ter seguido esse caminho. E o que mais todo mundo quer, né, Jorge? Que o assunto, no domingo e na segunda, seja o resultado do jogo e não discussão sobre a arbitragem. Quando a arbitragem passa despercebida, é porque ela foi muito bem. Quando ela vira o assunto, é o contrário, né? Que ela foi muito mal. Então, assim, a gente não quer que a arbitragem seja assunto, seja responsável por decidir o jogo, o resultado do futebol de Pernambuco. Vocês vão, então, para o clássico preocupados? E sobre aviso, né? Mas nós temos a consultoria do professor Nelson Nogueira, nós também fazemos um estudo do perfil da arbitragem para poder, obviamente, orientar a comissão técnica e o elenco. Então, isso também já vai ser providenciado. E qualquer outra medida vai partir mais da presidência. Obviamente, todos nós estamos aqui em Santa Cruz sob a liderança do presidente Bruno Rodrigues. Então, está a cargo dele avaliar o que eventuais providências em relação a isso. Para o clássico, pois não, presidente? Jorge, Rodrigo é o árbitro FIFA que foi, inclusive, considerado um dos melhores do Brasil em 2024. Um árbitro que teve apenas um erro catalogado do ano, que foi um jogo, por sinal, contra Santa Cruz, na marcação de um lance de uma penalidade. Ou seja, um único erro. E nenhum árbitro é imune a erro. O jogo tem o mando de campo do esporte. Então, pelo regulamento, aprovado pelos clubes, não pela federação, o clube mandante é o único que pode solicitar arbitragem externa. O outro jogo, Maguari e Náutico, não houve solicitação. O Sport não solicitou. O Santa Cruz pode, nos termos do regulamento, em Pernambuco ou em qualquer estado do Brasil, o Santa Cruz poderá sim, no jogo seguinte, onde o Santa Cruz tem o mando de campo, ele poderá solicitar e a federação encaminhará e, sem dúvida nenhuma, obterá a indicação de trio FIFA de fora do estado. Mas o regulamento só autoriza o clube mandante a ter esse direito, vamos dizer assim, essa faculdade de solicitar de fora. O jogo é do esporte, é o mando de campo do esporte, não é do Santa Cruz. E o Rodrigo, na avaliação do Brasil inteiro, da Comissão Nacional, é um dos melhores árbitros, tanto que já está, né, já é um dos nossos candidatos à Copa do Mundo.
e é um árbitro FIFA. O Santa alega, presidente, que já havia solicitado à FPF o veto do árbitro para os seus jogos e pedido também árbitro de fora para os clássicos. O Santa Cruz pode solicitar a arbitragem externa para os jogos de mando de campo do Santa Cruz. É isso que consta do regulamento. Foi isso que os clubes aprovaram. Aliás, é o modelo de todo o Brasil. O clube detentor do mando de campo pode solicitar a arbitragem externa. O Sport não solicitou. Como o Náutico não solicitou, o Retrô não solicitou, o Maguari não solicitou, é um direito do clube. Se o clube Santa Cruz pretender a arbitragem externa, ele poderá fazê-lo no jogo do Santa Cruz do Arruda. Primeiro. Segundo, não existe veto à arbitragem, porque se houvesse veto, o árbitro seria empregado, não seria autônomo nos termos da lei. A lei determina que o árbitro tem autonomia legal, ele é um profissional independente, não tem subordinação jurídica. Portanto, nenhum clube no Brasil pode vetar nenhum árbitro. O árbitro ele não é escalado pela federação, ele é escalado pela comissão estadual e comissão nacional nos jogos, tipo Copa Nordeste. Ontem houve o jogo do Sport, a comissão nacional escalou o árbitro X. O jogo do estadual, a comissão estadual escala o árbitro Y. O que determina a escala do árbitro é uma audiência pública, onde tem um ranking de pontuação do árbitro, resultado das notas que ele obteve pelas atuações dele, e o árbitro, que nós temos 4 árbitros que obtiveram nota 9, ou seja, tiveram um erro durante todo o campeonato, cada um. Rodrigo foi um deles, teve um erro no início do campeonato, o que é absolutamente normal. Nenhum árbitro no mundo vai passar a carreira toda, o ano inteiro, sem cometer um erro. Além disso, nós teremos o VAR, o próprio VAR da empresa que serve a CBF, nós teremos o VAR online, offline, integrado, Federação, CBF e VAR. Portanto, nós não vemos na comissão estadual, a comissão nacional, não vê nenhum problema com a arbitragem de Rodrigo do Clássico. O nível